Bom, é um prazer servir na qualidade de presidente a todos nessa sessão. Eu aproveito para cumprimentar todos os presentes, os eminentes embargadores que compõem esse egrégio colegiado, o representante do Ministério Público, doutor Domingos Sábio de Freitas Amorim, os advogados e advogadas, o defensor público aqui presente, doutor José Carlos Teodoro da Silva, as senhoras e senhores servidores deste tribunal, especialmente aqueles que atuam no apoio direto à realização desta sessão, servidores da Câmara e dos gabinetes, os profissionais representados aqui inicialmente pela Força Policial, eles sempre estão revezando, mas cumprimento, e a todos que de alguma forma colaboram para o bom andamento dos trabalhos. Então, declaro aberta a sessão ordinária, número 6, de 4 de março de 2026, sessão realizada de modo híbrido, e eu submeto de logo a apreciação da ata da sessão ordinária número 5, de 25 de março de 2026. Todos pela aprovação? Pela aprovação. Pela aprovação. Então, a ata é aprovada. Nós passamos agora aqui para a homologação dos votos. Fica nas partes e seus respectivos defensores, cientes de que a pauta número 6, disponibilizada por meio de publicação no Diário da Justiça Nacional e no portal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, referente aos julgamentos da sessão ordinária ora realizada, teve os processos submetidos ao sistema de voto provisório, os quais foram apreciados com votação unânime, tornando-se definitivos nos termos dos votos de seus respectivos relatores. Ressalvam-se, contudo, aqueles processos que receberam destaque, seja por pedido de vista, seja por solicitação de sustentação oral, bem como eventuais feitos que permaneçam pendentes de votação. Antes de iniciarmos, cumpre a esta presidência registrar 3 observações que, no meu modo de pensar, dizem respeito à regularidade e à solenidade deste nosso ato. A primeira observação: nos processos submetidos a segredo de justiça, compete a todos os participantes, sem exceção, membros do Ministério Público, advogados, defensores, partes, servidores e demais presentes, abster-se de mencionar quaisquer dados que permitam a identificação das vítimas, em estrita observância ao que dispõe a legislação pátria, incluindo o Código Penal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Maria da Penha e o Código de Processo Civil. Trata-se de um dever geral de proteção da intimidade e da dignidade das pessoas envolvidas. A segunda observação é no tocante à apresentação pessoal. Relembro que o regimento interno desse tribunal impõe o uso de vestalares aos patronos e demais operadores do direito que fizerem uso da palavra nas sessões presenciais. Nas sessões virtuais, também se exige traje compatível com a liturgia do ato, como beca ou terno e gravata, devendo a câmera permanecer ligada em ambiente adequado e em condições apropriadas à realização da sustentação oral. A terceira é quanto às gravações. A resolução conjunta CNJ-CNMP número 13 de 2025 dispõe que a captação audiovisual por qualquer das partes é permitida, desde que previamente comunicada a esta presidência. A gravação deve ser integral e utilizada exclusivamente no âmbito do respectivo processo, sendo expressamente vedada a sua divulgação para fins diversos, tais como exposição em redes sociais, transmissões públicas, monetização ou compartilhamento inadequado, sob pena de responsabilização civil, administrativa e criminal. Eu estou aqui reproduzindo o que consta nessa resolução. Então, iniciaremos aqui nossos trabalhos pelas sustentações orais. Não houve nenhum pedido de vista, né? Não houve nenhum pedido de vista. E está aqui presente o doutor Schubert Correia Bacelar. Seja muito bem-vindo, doutor Schubert, que fará, como nós temos um ato aqui de sempre prestigiar quem está presente. Aliás, isso foi incorporado até ao nosso regimento interno,
Então, eu anuncio aqui a apelação crime número 0200752362-2021, o número 40 da pauta 6. Então, essa sustentação será presencial. A relatora é a desembargadora Maria Ilna Lima de Castro, apelante JL da SFF, e o advogado, como disse, doutor Schubert Corrêa Bacelar. Doutor Schubert, o senhor está convidado a comparecer aqui ao púlpito. Doutor Schubert, esse microfone é cruel, né? A pessoa é mais alta. Mas deixa eu só aqui passar a palavra para a relatora, que aí eu lhe devolvo em seguida. Desembargadora Ilna, a senhora tem a palavra. Presidente, boa tarde, presidente. Obrigado pela palavra. Boa tarde a todos. Presidente, indago as partes, Defesa e Ministério Público, se ainda desejam realizar a sustentação oral, considerando que o recurso de apelação foi conhecido, porém julgado prejudicado, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, com a consequente declaração de extinção da punibilidade. Pois não, muito grato, desembargadora Ilna. E aí, doutor? Uhum. Mas havendo prescrição, qual seria outra decisão que não fosse o reconhecimento, não é? Exato. Então, era o que o senhor conseguiria se fosse fazer a sustentação. Né? Há necessidade? Não há necessidade formal, na verdade. Não há necessidade Pois não. formal. Então, eu indago o Ministério Público. Não, Excelência, até porque o Ministério Público também se posicionou Isso. pelo provimento do recurso. Então, eu vou anunciar aqui o resultado, doutor. A apelação número 0200-752362-2021, o número 40 da pauta 6, relatora desembargadora Marina Lima de Castro, apelante JL da SFF, decisão, a turma por unanimidade de votos, conheceu do recurso para julgá-lo prejudicado ante o reconhecimento de ofício da prescrição nos termos do voto da eminente relatora. Julgamento encerrado. Então, doutor, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, de qualquer forma. Tudo de bom para o senhor. Então, dando continuidade, eu até gostaria de combinar com todos aqui uma situação um pouco diferente para a gente fazer aqui uma tentativa, porque às vezes a gente, é óbvio, a sessão está tranquila, e eu acho que nada melhor do que experimentar certas coisas diferenciadas quando a gente tem tranquilidade. Nós temos só 6 tentações agora daqui para frente. Mas eu achava interessante, até como uma forma de controle para nós todos, que de 5 em 5 minutos o tempo fosse mostrado. Aqui, como está todo mundo aqui, vamos dizer, virtual, porque a sessão é híbrida, isso pode ser feito com a apresentação do relógio. É uma forma. E quando eu digo todos, é óbvio que eu não posso aqui, né, controlar o tempo de ninguém. A ideia não é essa, mas a ideia é somente que a gente tenha noção a cada 5 minutos de que o tempo está passando e de que até para não estourar o tempo ou algo similar, a gente tem essa noção. E para nós desembargadores, eu acho interessante também a gente incluir isso, embora, né, não tenha nada nesse sentido, mas até para a gente também ter uma noção para, vamos dizer assim, para tentar agilizar os trabalhos em outras situações em que a gente tiver, por exemplo, 25 tentações. Então, se todos concordarem, a cada 5 minutos apareceria o reloginho para a gente ter essa noção, né, sem incomodar ninguém nem nada, mas, por exemplo, deu 5 minutos, o reloginho aparece, deu 10 minutos, o reloginho aparece,
E aí eu aviso quando faltar 1 ou 2 minutos, o reloginho vai aparecer também para que ninguém estoure o tempo. Tudo bem? Todos de acordo? Ministério Público de acordo, Excelência. De acordo. Pois não. Então vamos tentar colocar isso como uma prática, né, para a gente ter uma noção. O ideal é que o reloginho pudesse ficar funcionando sempre, mas de 5 em 5 minutos é uma forma de a gente ter noção do tempo. Então, eu chamo aqui agora o primeiro, né, que nós já julgamos o sétimo, é o habeas corpus número 062-1073-29-2026, do número 25 do roteiro. O relator é o desembargador Benedito Helder Afonso Biapina, o impetrante é doutor Gustavo Fernandes, agora me pegou aqui o sobrenome, Xlé, é isso? Ele está presente? Isso, Excelência, obrigado. Pois não, doutor, seja bem-vindo, viu? O paciente é Rodrigo de Alcântara Rodrigues e eu lhe concedo a palavra, doutor, pelo prazo de 15 minutos para que o senhor possa... Assim, antes eu quero indagar a todos se há necessidade da leitura do relatório. Eu indago ao Ministério Público e ao patrono. O Ministério Público não tem interesse, Excelência. Obrigado. Doutor, posso prosseguir então, né, doutor Rodrigo? Pode sim, Excelência. Perdão, doutor Gustavo. Então, o senhor tem a palavra pelo prazo de 15 minutos. Obrigado, Excelência. Pois não. Uma boa tarde a todos. Eminente desembargador presidente, eminente desembargador relator, colega da Câmara Criminal, digno representante do Ministério Público, defensor público, colegas advogados, servidores e demais aqui presentes. Inicio trazendo a informação, Excelência, que, diferente do que ocorre na maioria dos processos criminais, hoje discutimos a palavra da vítima contra a palavra do réu, onde discutimos a palavra da vítima contra a palavra do réu. Hoje trazemos a Vossas Excelências uma discussão entre a acusação e a ciência, entre a suposição policial de um dado geográfico, estatal e inquestionável. O paciente Rodrigo de Alcântara Rodrigues está preso há 1 ano sob a acusação de integrar uma organização criminosa e participar de um delito supostamente praticado em Fortaleza, no dia 19 de 10 de 2024, entre as 7h30 e 8h30 da manhã, na rua Epitácio Ribeiro 201, bairro Sapiranga. De acordo com testemunha anônima, depoimento encontra-se em folhas 32 e 33 dos autos de inquérito policial e 37 e 38 destes autos de habeas corpus. Ocorre que Rodrigo, à época, era monitorado, por tornozeleira eletrônica, de outro processo, e o relatório final, o relatório oficial da Secretaria de Administração Penitenciária revela que no momento exato descrito pela testemunha anônima do crime, que seriam os horários entre 7h30 e 8h30 da manhã do dia 19 de 10 de 2024, Rodrigo estava em endereço diverso, dentro do seu endereço residencial, e tal prova pré-constituída, produzida inclusive pelo Poder Estatal, está anexa a esses autos em folhas 123, 124, mais precisamente na data exata em que é citado o cometimento do delito. O juiz de primeiro grau, ao manter a segregação, alegou a necessidade de garantir a ordem pública. A defesa entende que não há ordem pública que se sustente sobre um erro de fato. Rodrigo não possui o dom de ubiquidade, ele não poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. A defesa entende que ignorar o GPS da tornozeleira é admitir que o Estado gaste recursos públicos com monitoramento eletrônico, mas acaba por ignorar os dados que o sistema gera quando
estes provam a inocência de um jurisdicionado. A defesa entende que manter Rodrigo preso diante desse álibi tecnológico é admitir o erro judiciário em tempo Excelência, real, senhor excelência. presidente, pela ordem. Me parece que o nobre advogado está tratando de outro caso, e não do caso presente. A apelante aqui é a Francisca Tânia Queiroz Alves. É isso mesmo? Não, excelência. Então, É Rodrigo de Alcântara. Rodrigo de Alcântara Rodrigues. Rodrigues. ok, doutor. Desculpe aí. Realmente se trata do mesmo. Pois não. Agora, paciente. Quanto tempo o advogado tem ainda? Só para ele se situar? Tá. O tempo foi suspenso, viu, doutor? Tá certo, doutor. Vou tentar reiniciar aqui onde eu parei. Pronto. Decorreu 3h27. Tá ok, obrigado. Pois não. Então, excelência, dando continuidade, a defesa entende que manter Rodrigo preso diante desse álibi tecnológico, uma prova pré-constituída, produzida pelo próprio Poder Estatal, é admitir um erro judiciário em tempo real. Não se trata de dilação probatória, mas de mera conferência de um documento oficial do Estado que retira qualquer justa causa para manutenção da cautelar. Então, excelências, por essas razões, a defesa requer a concessão da ordem para que seja relaxada a prisão do paciente, né, pela manifesta ilegalidade decorrente da ausência da autoria comprovada por via tecnológica, subsidiariamente, e que se aplica às cautelares diversas, permitindo que Rodrigo responda ao processo no local onde o GPS prova que realmente esta seria a sua residência, né? Também na comarca de Fortaleza. É o que se espera em nome da verdade e da justiça, e finalizo essa sustentação oral, excelências, trazendo uma pergunta que talvez não tenhamos resposta, mas o que aconteceria com o Rodrigo de Alcântara Rodrigues, nesse caso, se ele não estivesse monitorado, tornozelado e conseguisse comprovar a localidade onde estava naquele momento, onde está sendo imputado o crime? Agradeço a todos, excelência. Obrigado. Pois não, doutor. Parabéns pela manifestação. Eu encaminho agora a palavra ao representante do Ministério Público, procurador, doutor Sábio. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, desembargador Sérgio Parente, excelentíssimo senhor desembargador Helder Biapina, excelentíssima senhora desembargadora Ilna Lima de Castro, excelentíssimo senhor defensor público, doutor José Carlos Teodoro da Silva, excelentíssimos senhores advogados e advogadas, e aqui inicialmente saúdo a nobre classe dos advogados, na pessoa do doutor Gustavo Fernandes. Cumprimento a senhores servidores, servidoras desta casa, na pessoa da doutora Ana Amélia. Cumprimento o representante da nossa gloriosa Polícia Militar. Saúdo a todos os senhores e senhoras que nos acompanham. Trata-se de habeas corpus, digo melhor, uma apelação. Aliás, habeas corpus, eu estava com o da saudação aqui na frente. Pois bem, habeas corpus, impetrado pelo advogado doutor Gustavo Fernandes. O caso é de fácil resposta. Trata-se de paciente cuja imputação recai a seu desfavor de crimes da maior gravidade, integrar organização criminosa consistente em coações, ameaças, extorsões e outros delitos contra provedores de internet em diversos bairros de Fortaleza. O caso diz respeito a vários denunciados, portanto, há uma pluralidade de réus. É indiscutível a impossibilidade de em sede de habeas corpus, se aprofundar em matéria fática probatória, de sorte que a pluralidade de réus
onde se verifica a incidência da súmula 15 deste tribunal e com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta e a autoria e materialidade demonstradas através do fundamentado decreto que se demora nos autos, o Ministério Público ratifica integralmente o parecer que se demora nos autos, no sentido de que seja denegada a ordem, Excelência. Pois não. Então, encaminho a palavra agora ao eminente relator, desembargador Helder. O senhor tem a palavra para a leitura do seu voto. Pois não, senhor presidente, inicialmente, desejando uma boa tarde a todos que compõem a segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, assim como a todos aqui nos honram com sua presença na modalidade física ou virtual. Também eu parabenizo o doutor Gustavo pela sua sustentação oral, ao tempo em que peço desculpas por tê-lo interrompido durante a sustentação oral. Houve um equívoco aqui da minha parte. Eu já adianto ao nobre advogado que, elogiando antes o seu esforço argumentativo e hermenêutico no sentido de obter desta corte a concessão da ordem, mas eu já adianto que o meu projeto de ementa, meu projeto de acórdão, que eu vou submeter a augusta apreciação de Vossas Excelências, está alinhado ao que pensa, ao que raciocina e ao que conclui o douto Procurador-Geral de Justiça, Procurador de Justiça, né? Então, sem mais delongas, eu passo a leitura do meu projeto de acórdão. Caso em exame, habeas corpus com pedido liminar impetrado contra a decisão do colegiado da Vara de Delitos de Organizações Criminosas, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do delito previsto no artigo 2º, parágrafo 2º e 4º, inciso 1, da Lei número 12.850, de 2013. A defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa. Alega negativo de autoria. Aponta a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, por inobservância do artigo 226 do CPP. Afirma a ausência de justa causa para a ação penal. Questiona a fundamentação concreta da prisão preventiva e requer, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. A liminar foi indeferida, a autoridade apontada como coatora prestou informações e o Ministério Público opinou pelo parcial conhecimento e pela denegação da ordem. A questão em discussão. Há 5 questões em discussão. Primeiro, saber se há excesso de prazo na formação da culpa. Segundo, saber se há alegada nulidade do reconhecimento fotográfico e a negativa de autoria podem ser examinadas na via estreita do habeas corpus. Terceiro, saber se estão presentes os requisitos para o trancamento da ação penal por ausência de justa causa. Quarto, saber se o decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e contemporânea. 5. Saber se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Razões de decidir. O excesso de prazo deve ser aferido à luz da razoabilidade. A análise não se limita à soma aritmética dos prazos legais. Consideram-se a complexidade do feito, o número de acusados, a necessidade de diligências e o andamento regular da instrução. O processo envolve pluralidade de réus e imputação de participação em organização criminosa estruturada. Houve desmembramento dos autos e aditamento da denúncia. A instrução encontra-se em curso. Não há paralisação injustificada, imputável ao juízo. A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico exige exame aprofundado do conjunto probatório. O habeas corpus não admite dilação probatória. A via eleita é inadequada para reavaliar provas, salvo flagrante ilegalidade, o que não foi demonstrado. O trancamento da ação penal é medida excepcional. Exige demonstração inequívoca de atipicidade da conduta, ausência de indícios mínimos de autoria ou extinção da punibilidade.
A denúncia descreve fatos típicos, em tese, e indica elementos informativos colhidos na investigação. O decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação concreta. A decisão aponta indícios de participação em organização criminosa armada. Destaca risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva. Registra circunstâncias específicas do caso. Estão presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. A custódia cautelar mostra-se adequada e necessária. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão quando subsistem fundamentos cautelares idôneos. As medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do CPP, revelam-se insuficientes ao caso concreto. A substituição não atende à finalidade de resguardar a ordem pública e a instrução criminal. Dispositivo e tese. Ordem parcialmente conhecida, na extensão cognoscível denegada. É assim como voto, senhor presidente. Pois não, presidente, grato pela leitura. Votamos nesse processo, eu e desembargadora Ilna, nessa ordem. Eu só queria fazer uma pequena observação, que até pelo acórdão se percebe que já há várias audiências designadas para maio agora, de 2026, dias 13, 14 e 18. Então, só uma pauta já designada com tantas datas já demonstra, não é, que o processo é um processo complexo. Então, em que pese a manifestação do patrono, eu acompanho, presidente, o seu voto e indago. Desembargadora Ilna, como vota? Acompanho o voto do relator integralmente. Pois não, desembargadora Ilna, grato pela manifestação. Então, habeas corpus 062-1073-29/2026, o número 25 do roteiro, decisão. A turma, por unanimidade de votos, conheceu parcialmente da ordem impetrada para denegá-la na extensão cognoscível nos termos do voto do eminente relator. Então, julgamento encerrado. Doutor Gustavo, lhe desejo uma boa tarde e lhe peço aqui permissão para chamar o próximo. Obrigado, Excelência. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. O próximo é um agravo de execução penal, número 0013-18825/2017, é o número 42 da pauta 6. O relator também é o desembargador Benedito Helder, e o agravante é Antônio Francisco da Silva, e o advogado é o doutor Felipe Duarte Pinto Castelo Branco. Doutor Felipe está presente? Sim, Excelência. Boa tarde a todos. Doutor Felipe, boa tarde, seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado. Muito bom tê-lo aqui na sessão. Então, Agradeço. eu indago, tem interesse na leitura do relatório, doutor Felipe? Eu dispenso, Excelência. Pois não, Ministério Público, doutor Também Sá. dispensa. Então, relatório dispensado. Doutor Felipe, lhe concedo o prazo de 15 minutos para a sua manifestação. Pois não, Excelência. Obrigado pela palavra. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente, senhor desembargador relator Benedito Helder, demais membros da colenda 2ª Câmara Criminal presente, representantes também do Ministério Público, sustento oralmente em favor do senhor Antônio Francisco da Silva, como bem já dito. Cumprimento todos os restantes presentes, colegas advogados, servidores serventuários e os demais. Excelências, o agravante, né, cumpre pena por roubo majorado, praticado em 2006 e 2008, certo? O pedido de comutação foi indeferido porque o juízo considerou o crime hediondo, certo? Com fundamento na lei do pacote anticrime, que incluiu o roubo majorado como o rol dos crimes hediondos. Entendeu que a natureza do delito se aferia na data do concreto, salvo engano, no ano de 2024. O Ministério Público, em parecer, endossou esse entendimento. A defesa sustenta, Excelências, que a lei penal mais gravosa não pode retroagir, certo? Isso está na nossa Constituição, pois à época dos fatos, o roubo majorado não era hediondo. Assim, a defesa entende que esta situação já deveria ter sido, inclusive,
não chegada até esse ponto que nós estamos chegando aqui com este recurso. Excelências, o cerne da questão é só um: a lei penal mais gravosa não retroage. Os crimes foram cometidos em 2006 e 2008. A lei do pacote anticrime, que tornou o crime em questão hediondo, é posterior. Ou seja, aplicá-la a fatos anteriores é retroagir e prejudicar o paciente aqui presente. Expressamente vedada pela Constituição. Nossa Constituição é bem clara em relatar essa situação, que a lei penal não retroage para prejudicar o acusado, o réu, certo? O decreto, ao mencionar crimes hediondos, nos termos da Lei 8.072, deve ser interpretado em conformidade com a Constituição. Isso significa, excelências, que a hediondez deve ser aferida pela lei vigente à época dos fatos, não na data do decreto. As jurisprudências também, excelências, dos tribunais superiores é pacífica. STJ, em relação à hediondez do roubo majorado, introduzida pela lei de 2019, não retroage para atingir a condenação do crime cometido antes da sua vigência. Inclusive, excelências, o Ministério Público invoca precedentes desta Corte em um agravo. Só que, no sentido da, entre aspas, a natureza do delito se aferia na data do decreto. Data máxima vem, excelências, esse entendimento não prevalece diante da jurisprudência do STJ, que é vinculante em uma matéria de lei federal. O próprio STJ já decidiu que a lei mais severa não retroage, inclusive para fins de indulto e comutação, que é este aqui o caso. Além disso, o princípio da legalidade, excelências, exige que o crime seja definido pela lei vigente no tempo da conduta. Se à época o determinado crime não era hediondo, não se pode sê-lo para qualquer efeito posterior. Afastado esse óbice da hediondez, excelências, o agravante preenche todos os requisitos, objetivo, cumpriu mais de 9 anos de pena, superando as frações exigidas pelo crime comum. O subjetivo também, o requisito subjetivo, está em um regime aberto desde outubro de 2021, sem faltas graves, com bom comportamento comprovado nos autos, portanto, a comutação é a medida que se impõe. Excelências, negar a comutação com base em uma lei posterior mais gravosa é punir o apenado 2 vezes pelo mesmo fato e violar uma garantia constitucional da irretroatividade. Excelências, o paciente aqui discutido neste habeas corpus já cumpriu a pena na medida da lei vigente na época dos fatos. Diante do exposto, uma sustentação bem simples, sem muitas delongas, sem muita complexidade, nós esperamos o conhecimento e o provimento do agravo para reformar a decisão, afastando a hediondez do crime e concedendo a comutação com base no decreto da Lei 12.338 de 2024, aplicando as frações dos crimes comuns. São estas as palavras da defesa, excelências. Boa tarde, bom trabalho a todos e agradeço pela atenção. Pois não, doutor, grato pela manifestação, parabéns. E eu passo a palavra ao doutor Sábio, procurador. Muito obrigado, senhor presidente. De forma precisa, o Ministério Público ratifica o parecer e aí enfatiza o julgado praticado por esta douta Câmara, inclusive da relatoria do próprio relator, no caso, o eminente desembargador Benedito Helder, que trata, onde ele, em um trecho do julgado proferido, exatamente em 28 de janeiro deste ano, é bem recente, portanto, diz o seguinte: existe jurisprudência do STF e do STJ no sentido de que a natureza do delito, para fins de indulto e comutação, deve ser aferida à época da edição do decreto prisional, sendo irrelevante a data da prática delitiva, inexistindo violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Com esse julgado aqui praticado, decidido, é que o Ministério Público pede
pelo improvimento do agravo, Excelência. Pois não, grato pela manifestação. Passo a palavra ao desembargador Helder para a leitura de seu voto. Pois não, senhor presidente, inicialmente eu parabenizo o doutor Felipe pelo esforço desenvolvido no sentido de obter o acolhimento do presente agravo de execução penal. Entretanto, eu já adianto que o meu projeto de acórdão também vem alinhado ao que pensa, raciocina e conclui o douto Procurador de Justiça. Faço então a leitura do meu projeto de emenda. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder comutação de pena prevista no decreto número 12.338 de 2024 a condenado por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo praticado antes da lei número 13.964 de 2019, sob o argumento de que o delito não era considerado hediondo à época dos fatos. Razões de decidir. O indulto e a comutação de pena constituem ato discricionário do Presidente da República, nos termos do artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal de 88. Compete ao Poder Judiciário apenas verificar o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no decreto. O artigo 1º, inciso 1º, do decreto número 12.338 de 2024, exclui expressamente do benefício os condenados por crime hediondo ou equiparado, nos termos da lei número 8.072 de 1990. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a natureza do crime, para fim de concessão de indulto ou comutação, deve ser aferida na data da edição do decreto presidencial e não na data da prática delitiva. Na data de 25 de dezembro de 2024, o roubo majorado pelo emprego de arma já integrava o rol dos crimes hediondos, o que impede a concessão da comutação, independentemente da data do fato. Dispositivo e tese. Recurso conhecido e desprovido. É assim como voto, senhor presidente. Pois não, desembargador Helder, grato pela leitura do voto, parabenizando novamente o advogado. Eu concordo aqui plenamente com as palavras do Ministério Público e parabenizo o desembargador Helder pelo voto. E o meu entendimento também é de que quem possui condenação por crime hediondo não pode receber este benefício, né? E a jurisprudência é pacífica, tanto no STF quanto no STJ, afirmando que a natureza do crime é definida na data do decreto e não na data do fato. Então, por esse motivo, eu acompanho plenamente o relator em dado, desembargadora Ilna, como voto. Acompanho o voto do relator integralmente. Grato, desembargadora Ilna. Então, anunciando aqui o resultado, agravo em execução penal 0013188825/2017, o número 42 da pauta 6, a turma, por unanimidade de votos, conheceu do recurso para negar-lhe provimento nos termos do voto do eminente relator. Julgamento encerrado. Doutor Felipe, lhe parabenizo novamente, peço licença Obrigado. aqui para chamar o próximo. Perfeito. Boa tarde a todos. Bom trabalho. Boa tarde. Então, o terceiro é o recurso em sentido distrito, número 02009205/2023, o número 37 da pauta 6, pauta meia dúzia. A relatora é a desembargadora Maria Ilma Lima de Castro, o recorrente é Pedro Paulo Moreira Bento Almeida Magalhães e o advogado é o doutor Antônio Edgar Vasconcelos Oliveira. Doutor Edgar, o senhor está presente? Presente, excelência. Pois não, doutor Edgar, muito bom tê-lo conosco, seja muito bem-vindo. E eu indago ao senhor, tem interesse na leitura do relatório? Não, excelência. Pois não, Ministério Público? Não, Excelência. Então, dispensado o relatório. Doutor Edgar, o senhor tem 15 minutos a contar de agora para fazer sua sustentação oral. Boa sorte, o senhor tem a palavra. Obrigado, excelência. Inicialmente, saúdo a todos os presentes nesse dia, inicialmente na pessoa do presidente da sessão, desembargador Sérgio Luiz Arruda Parente, a doutora desembargadora
Maria Ilna, relatora, Maria Ilna Lima de Castro, senhor desembargador Benedito Helder, senhor excelentíssimo procurador Domingos Sábio de Freitas Amorim, o doutor defensor Carlos Teodoro, demais colegas advogados que se fazem presente no ato e os serventuários da Justiça, pedindo todas as vênias e escusas àqueles que eu não pude lembrar neste momento. Diante dos fatos, excelência, do presente recurso, a defesa pede e chama a atenção para o que aconteceu no presente caso. O cidadão foi pronunciado ao tribunal do júri por, em tese, ter praticado o crime de tentativa de homicídio. Contudo, é preciso observar pontos dos autos, sendo o primeiro deles, os fatos que são narrados aconteceram supostamente em uma festa típica daquela região, onde todas as testemunhas que se fizeram presente na instrução dos autos reconheceram, em tese, as testemunhas que viram, as testemunhas oculares, que quem partiu a uma investida para com o réu foi a vítima, que ambos estariam em um ambiente de bebedeira e teriam ingerido bebida alcoólica ou qualquer outro entorpecente alucinógeno. Depois desse evento, a vítima foi para sua casa e o réu o acompanhou. Lá houve provavelmente algum tipo de desavença e a presença, a partir deste momento na casa do réu, de duas pessoas, duas figuras de depoimento prestado nos autos, mas de depoimento singular, que é a mãe da vítima e a companheira, a namorada da vítima, que naquele momento já não era namorada, né? Estariam separados conforme ela mesma fala em seu depoimento. Neste fato, nesta ocasião específica, foi quando decorreu toda a ação supostamente criminosa, supostamente delituosa, onde o réu, adiante da vítima, que já se encontrava agarrado pela mãe e pela companheira, desferiu alguns golpes em sua pessoa, e esses golpes, porventura, foram narrados por um médico perito, um perito em comum, a perícia não oficial, que eram golpes, eram uma ferida incisa e superficial. Chama a atenção quanto a este laudo pericial, em que os quesitos respondidos pelo nobre expert, em especial o quesito 5, é perguntado se resulta perigo de vida. É respondido pelo perito que sim. Contudo, aos quesitos 4, 6 e 7 do laudo que está nas folhas 11, o perito informa que não resultou a incapacidade do trabalho. Ainda nesse tópico, lembra a defesa que a própria vítima informa que entrou e saiu da UPA, onde foi feita essa perícia, por meios próprios, sem a necessidade de ambulância, SAMU ou ajuda de terceiros populares. Não é? Das provas que fundamentaram este processo, essa pronúncia do réu, tem-se o laudo pericial que aponta uma lesão corporal de natureza leve. É isso que tem no laudo, é isso que tem no documento. O ônus de provar o animus decandi é da acusação. Contudo, além desse documento parcial e duvidoso, não existe outro elemento qualquer, pois, na instrução dos autos, restou pacífico que as únicas duas testemunhas oculares afirmaram que foi a vítima quem instigou o réu. E o réu, por sua vez, o perseguiu até a casa. Contudo, sem grave ameaça, tendo-se feito uma discussão, e dessa discussão o réu confessou em seu depoimento que agrediu a vítima com a chave do seu veículo, que estava em sua mão quando desceu do carro, e não com uma faca. Ainda em relação a este suposto objeto de crime, não foi apreendido qualquer faca. A mãe, que também é testemunha e foi ouvida neste processo, afirmou que também foi lesionada naquele momento, pedindo à defesa para que mostrasse as mãos, não havia qualquer indício, sequer de uma ranhura narrada pela vítima, narrada pela mãe da vítima, e, seguido a isto, demonstra-se, evidencia-se a fragilidade
da prova acusatória e a necessidade de uma perícia complementar, que foi indeferida pelo magistrado de piso por entender Sua Excelência que a perícia seria, aquela prova seria inócua, em razão do tempo, seria ineficiente. A defesa entende de um modo contrário, uma vez que, para que se defenda os interesses e os próprios fatos do processo, é preciso que a defesa tenha acesso à amplitude para poder o exercício do contraditório, para o pleno exercício do contraditório. E a manutenção de um único laudo, singelo e singular, fere este princípio. Ainda em relação às testemunhas, tem-se que o delegado de polícia responsável pela lavratura e pelo inquérito policial afirmou que o réu chegou por meios próprios, sem cambalear, sem qualquer curativo ou qualquer queixa de dor naquele momento da sua oitiva, no momento que compareceu à delegacia. A mãe e a companheira da vítima, companheira esta que no momento do depoimento informa que naquela ocasião estariam brigados, estariam separados, afirmam categórica e expressamente que caso o réu quisesse, ele teria matado, mesmo elas estando lá tentando separar aquela confusão, ele teria conseguido matá-lo porque ele é uma pessoa de muita força e ele é muito alto, de fato. O réu tem quase 2 metros de altura e mais de 100 quilos. Então, ele facilmente teria retirado aquela senhora e aquela outra senhora, as duas senhoras, e teria feito, caso ele houvesse ânimos necandi, ele teria conseguido ceifar a vida do rapaz. E não havia essa intenção no réu. Tanto assim que a vítima permaneceu viva e o réu, em liberdade, só foi preso 2 anos depois, convivia na mesma cidade com a vítima, sem nunca tomar-se conhecimento ou registro de qualquer boletim de ocorrência de animosidade de ambos, de um para com o outro. Isto só reforça a tese da defesa, que na verdade é a única tese que comporta, que abarca o processo de uma lesão corporal motivada por uma bebedeira em uma festa de cidade do interior, como é a comarca de Baturité. Não podendo, em razão destes fatos, haver-se o apontamento de uma tentativa de ceifar a vida de alguém em razão de uma suposta dívida de um valor singelo de R$300, que, conforme as testemunhas, não foi confirmado aquela cobrança, mas foi confirmado que houve uma instigação da vítima para com o réu, que já estava sob efeito do alucinógeno, seja da bebida alcoólica ou seja do alucinógeno outro, do qual ele é dependente. Face a esses fatos, Excelência, a defesa pede ainda atenção ao julgamento de 2 habeas corpus no STJ. O primeiro, o habeas corpus 887-003 do Pará, julgado pela ministra Daniela Ferreira. Isso está às folhas 362 e 363. E o habeas corpus 367-556 do Ceará, julgado também no STJ pelo ministro Rogério Schietti. Com esses julgamentos em aberto, peço vênia para ler 2 trechos pequenos. Entre aspas, a pronúncia, enquanto decisão intermediária, não pode prescindir de um suporte probatório mínimo, sob pena de ofensa do princípio da presunção de inocência. HC 887-003 do Pará, ministra relatora, doutora Daniela Teixeira. O segundo, habeas corpus 867-556 do Estado do Ceará, ministro Rogério Schietti, entre aspas, não se mostra possível, ante ao cenário descrito, afirmar a presença do dolo de matar na conduta atribuída ao paciente, que resultou na lesão corporal leve da vítima. Da leitura desses 2 enunciados, dessas 2 citações, a defesa aponta que é um caso paradigma e plenamente aplicado ao caso sob questão, ao caso sob análise, uma vez que
o próprio perito, por mais indireto que seja, afirmou que as lesões são leves e não resultaram o afastamento da vítima um único dia do seu trabalho habitual. E mais do que isso, não há risco algum, embora o réu ainda esteja preso por este processo, a manutenção e a liberdade do mesmo, pois ele só foi preso depois de 2 anos, estando em liberdade dentro de uma cidade pequena, junto com a vítima e convivendo com ela livremente. Face a isto, a defesa requer seja dado provimento ao recurso para desqualificar a tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal de natureza leve, conforme apontou o laudo, ante a ausência de ânimos necantes e por ausência de provas robustas da intenção de matar alguém. Diante ainda da ausência de conjunto probatório ineficaz para fundamentar a pronúncia do réu ainda em sentido ao que entende os tribunais superiores. Nesse sentido, excelência, é a sustentação. Pois não, doutor, grato pela sustentação oral, parabéns. Eu passo a palavra ao Ministério Público para a sua manifestação. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento ao doutor advogado. Trata-se de tentativa de homicídio qualificado, onde o juízo ACOR reconheceu a existência de autoria e materialidade, entendendo e defendendo o princípio constitucional da competência do Tribunal do Júri para apreciar e julgar os crimes contra a vida, no sentido de que, nesta fase processual, predomina e prevalece o indúbio pro societate, de tal sorte que a decisão de pronúncia, a meu sentir, deve ser mantida, devendo, assim, o acusado ser submetido ao Tribunal Popular do Júri, de sorte que somos pelo improvimento do recurso, excelência. Pois não, professor. Passo a palavra à desembargadora Ilna para a leitura de seu voto. Desembargadora Ilna, a senhora tem a palavra. Desembargadora Ilna. Já passou. Desembargadora Ilna, Está acho que calado. está cortando o seu microfone. Pronto. Obrigada, Pois não. presidente. Pois não, ouvindo bem, viu? Tá. Boa tarde a todos. Peço licença a todos para ler trechos da razão de decidir. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade, exigindo apenas indício suficiente de autoria e prova de materialidade. A desclassificação do delito por ausência de ânimo necânime só é admitida quando houver prova límpida, inequívoca e extrema de dúvidas da intenção de apenas lesionar, o que não se verifica o caso concreto. A especialidade das lesões por si só não afasta o dolo homicida, especialmente quando há elementos nos autos indicando que o réu desferiu golpes com arma branca e apenas não prosseguiu na agressão em razão da intervenção de terceiros, mãe e namorado da vítima. Existindo controvérsia sobre o elemento subjetivo do agente, a competência para o julgamento e para a análise aprofundada do dolo é do Tribunal do Júri Natural, dos crimes dolosos contra a vida. Recurso conhecido e desprovido. É como um voto, presidente. Pois não, desembargadora Ilna, grato pela
pela leitura do voto. Votamos nesse processo desembargador Helder e eu nessa sequência. Eu indago, desembargador Helder, como vota? Pois não, senhor presidente, eu confirmo o voto provisório já lançado no sistema, acompanhando na íntegra o voto da eminente relatora. Pois não, eu parabenizo aqui o esforço do patrono, mas a desclassificação exige realmente prova inequívoca da ausência de dolo, né? E as qualificadoras também somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica. Então, assim, o Tribunal do Júri deve avaliar essa probabilidade de tentativa de homicídio, até porque houve golpes de faca e interrupção desses golpes por terceiro, que podem se enquadrar na hipótese do artigo 14, segundo do Código Penal. Então, eu acompanho plenamente a relatora e peço licença aqui para ler o resultado. Então, recurso em sentido estrito, 020.009205/2023, o número 37 da pauta 6, relatora desembargadora Maria Ilna Lima de Castro, decisão, a turma, por unanimidade de votos, conheceu do recurso para negar-lhe provimento nos termos do voto da eminente relatora. Então, julgamento encerrado. Peço licença ao doutor Antônio Edgar para chamar o seguinte. Doutor Edgar, boa tarde. Boa tarde, excelência. Então, dando sequência aqui, chamo o item 4, um agravo de execução penal, número 000-209308-2011, o número 30 da pauta meia dúzia. A relatora também é a desembargadora Maria Ilna. O agravante é Francisco Mota Duarte, o advogado é o doutor Elienay Ponte Frota. Ele está presente? O senhor me ouve? Pois não. É doutor Hélio Enay, é isso? Elionai. Hélio Enay. Pois não, doutor Hélio Enay. Seja bem-vindo. Então, eu indago ao senhor se tem interesse na leitura do relatório. Não, excelência, dispenso a leitura do relatório. Pois não, Ministério Público. Dispensa. Então, relatório dispensado. Lhe concedo a palavra, doutor, pelo prazo de 15 minutos. Obrigado, excelência. Eu desejo saudar o Santíssimo Senhor Presidente da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, os desembargadores que compõem esta Câmara, o Santíssimo Senhor Representante do Ministério Público, o Defensor Público, aos advogados e advogadas que aqui estão, bem como os servidores do Tribunal que aqui, né, contribuem com o melhor desempenho da Justiça. Doutores, excelências, eu falo em nome do Francisco Mota Duarte, ele que cometeu o crime em meados dos anos finalzinho de 2009 para 2010 e cumpriu, né, sua pena inicialmente em regime fechado, ascendeu para o regime, ou seja, houve uma progressão de regime para o semiaberto e, diferente de muitos casos que aqui nós já ouvimos, né, ele não cometeu outro crime. Diferente de outros casos que aqui também nós já ouvimos, apesar de tornozelado, ele estava em estágio de ressocialização. É certo que o juízo de primeiro grau, quando negou o pedido de progressão de regime, disse que se tratava de matéria julgada, mas eu tenho que discordar do excelentíssimo senhor juiz da segunda vara criminal da comarca de Sobral, porque se trata de uma matéria que, em sede de execução penal, a meu sentir, não transita, porque progressão, né, ela é contínua até a sentença, até a conclusão da pena. Entendo eu, dentro da minha limitação, é que a única coisa julgada que nós temos dentro de uma ação penal é a própria sentença condenatória. Mas é crucial informar, trazer em discussão, excelências, que apesar do trabalhador, não, perdão, do apenado estar em cumprimento de pena, ele era um trabalhador rural, onde constituiu família, tinha renda fixa, informou
todas as intempéries que ocorreu no processo de execução, quando faltava energia, quando na busca de um boi do mato, isso consta nos autos originais, né, buscando gado no mato, correndo o boi, como diz aqui o interior, né, perdeu a tornozeleira, pagou novamente, se habilitando, em momento algum se furtou de comparecer em juízo. Quando, né, nós tomamos conhecimento da condição de que ele poderia ser regredido, o apenado se apresentou espontaneamente e não cometeu, diga-se passagem, eu quero aqui repetir, nenhum crime fora o que já está cumprindo. A regressão, e aí a defesa entende que o grande cerne da questão foi a severidade da penalidade aplicada por descumprir o perímetro, né, imposto. Porque como ele morava no interior, no distrito do município de Forquilha, na Saber, no setor 2, na fazenda Vaza da Pedra, ele tinha que se deslocar para deixar leite, tinha que se deslocar para poder cuidar de uma filha, para poder buscar um gado, e isso, por uma vez ou outra, né, acabou, de certo fato, não se tem como se negar, de violar ali o perímetro, mas, repito, me permitam aqui ser retórico nisso, não cometeu novo crime. Em momento algum, ele deu causa para que o juízo singular pudesse aplicar a pena máxima em sede de progressão de regime, em sede de execução penal, em sede de execução penal, que seria a regressão do regime. Acredito que seja conhecimento desta Câmara que muitas penitenciárias, né, do Brasil, e de Sobral não é diferente, se encontra abarrotada de prisioneiros, onde o indivíduo que estava em estágio de ressocialização, pois, repito, estava trabalhando, construiu família, estava ali não cumprindo nenhum outro delito, não cometendo nenhum outro delito, né? E aí foi jogado, ele foi entregue a uma prisão abarrotada de pessoas, onde não consegue trabalhar, porque, pasmem, para você trabalhar, você tem que se associar a alguém lá dentro, porque senão não consegue. Ele nunca foi, não participa de qualquer facção, ou seja, faccionado, e ele, com muito esforço, desde 2024, quando teve sua pena regredida, está estudando com a finalidade de buscar uma redução de sua pena. Então, a defesa entende, excelências, que a regressão, repito, né, foi uma pena por demais severa, porque nós não estamos tratando aqui de um indivíduo faccionado, nós não estamos tratando aqui de um indivíduo que cometera novo crime, um indivíduo que a tornozeleira desligou, não avisou, não entrou em contato com o sistema prisional, e leia-se, e diga-se de passagem, que em momento algum, o Estado, no dever de vigilância, comunicou ou advertiu o apenado de que estaria ele correndo risco de ter uma regressão, ou seja, uma penalização mais agravada, por estar descumprindo as medidas de perímetro. Então, o que nós buscamos, excelência, é que o Estado reveja a sua penalização de regredir, porque o indivíduo que cumpriu mais de 50% da pena, não cometeu novo crime, construiu família, está trabalhando, e ali está no estágio de ressocialização. Qual o objetivo da pena? O objetivo da pena é a ressocialização. Isso há de convir que se você colocarmos um indivíduo dentro de um penitenciário a preço de hoje, ali não vai ter ressocialização. Nós teremos outras coisas, mas ressocialização não. Onde na soltura, retornando ele à condição de progressão de regime semiaberto, agora com o castigo que ele levou, com a advertência que ele passou, que já está quase com 2 anos que ele retornou, melhor, está no regime fechado. Certamente, creio eu, e pela conduta dele, que ele tomará todos os cuidados, todas as medidas para evitar um descumprimento. Então, sem mais delongas, o que nós buscamos, excelência, com esse agravo,
não é discutir matéria julgada, é fazermos uma rediscussão de uma penalização exacerbada por descumprimento de perímetro, onde poderia o Estado ter, enquanto Estado juiz, ter aplicado uma advertência, ter como chamado ele, até porque ele nunca se negou a comparecer, até porque quando ele quebrou em trabalho a tornozeleira, ele retornou lá, pagou a taxa, colocou a tornozeleira. Então, ele demonstrou em todo o curso processual, em todo o cumprimento de pena, boa-fé, estágio de ressocialização, vontade de contribuir com o Estado juiz, e, em contrapartida, o Estado o penalizou de forma exacerbada, regredindo a sua pena para o regime fechado, onde não sabemos como está ou como ficará, mas estamos na luta, na busca pelo retorno do apenado ao regime aberto, visto que, apesar da condição que foi lhe posta de regressão de regime, na condição atual, que ele está, não ter os requisitos objetivos, mas fazendo uma reanálise dos fatos, que é o que se busca, podemos sim rediscutir a questão da progressão do regime. Então, diante disso, seguindo a defesa, excelentíssimos desembargadores, que pela reforma da decisão agravada, a qual regrediu a progressão, a pena do senhor Francisco Mota Duarte para regime fechado, para conceder a progressão do regime para o regime semiaberto, para que ele possa, de fato, cumprir a sua pena, atendendo os requisitos necessários para o regime semiaberto, voltando a trabalhar, voltando a conviver em família e, certamente, tomando todos os cuidados e cautelas para que ele não possa novamente ser penalizado. É assim que se manifesta a defesa. Obrigado. Pois não, doutor Hélio Enay, parabéns pela sua sustentação oral. Eu passo a palavra agora ao representante do Ministério Público, procurador doutor Sávio. Eu saúdo o doutor Elionay Ponte Frota, que defende os interesses de seu constituinte, o agravante, no caso do senhor Francisco Mota. No entanto, a matéria trazida a esta corte já foi apreciada em 24 de setembro de 2024. E, na ocasião, foi julgado improvido o agravo, naquela época, em que pedia o não reconhecimento da regressão, da decisão que regrediu o cumprimento do regime prisional em que se encontrava o apenado. De sorte que descabe o pleito em razão de que, referido acórdão, transitou em julgado em 1º de outubro de 2024. Logo, não é possível conhecer o presente agravo. E, se assim for conhecido, pede o improvimento pelo fato do não cumprimento do requisito objetivo, no caso, o lapso temporal, que não restou até o presente momento cumprido. É como requer, excelência. Pois não. Então, encaminho a palavra à desembargadora Maria Ilna Lima de Castro, para a leitura de seu voto. Desembargadora, a senhora tem a palavra. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos. Peço licença para ler trechos do projeto de emenda. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder progressão de regime ao apenado após definitiva por falta grave, já confirmado em recurso anterior, e sem o preenchimento do requisito objetivo previsto na legislação de regência. A regressão de regime foi objeto de agravo anterior, já apreciado e julgado, o que impede rediscussão da matéria,
em observância ao princípio da unicidade recursal. A progressão de regime exige preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal e do artigo 112 da Lei nº 7.210/1984. Consta do sistema de execução que o requisito objetivo somente será implementado em 4 de junho de 2028, o que viabiliza a concessão da benesse. A inexistência de estabelecimento adequado não autoriza a progressão per salto, devendo ser observado o sistema progressivo de cumprimento de pena. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. É como voto, presidente. Pois não, desembargadora Ilna, grato pela leitura do voto. Então, vou ler aqui o resultado. Agravo de execução penal 0002093008/2011, o número 30 da pauta meia dúzia. Decisão, a turma, por unanimidade de votos, conheceu parcialmente... Eu passei direto aqui sem confirmar os votos, porque os votos já foram postos no sistema, mas em homenagem à sustentação oral, me perdoe, doutor Elio Enay, a sustentação oral realizada, eu indago aqui ao desembargador Helder, que vota primeiro que eu, se mantém o voto proferido no sistema. Pois não, senhor presidente, eu também parabenizo o doutor Elio Enay Frota, né, pela sustentação oral, pelo esforço desenvolvido, mas eu acompanho integralmente o voto da eminente relatora. Pois não, eu também acompanho o doutor Elio Enay e agora sim eu vou ler o resultado. Me perdoe novamente. A turma, por unanimidade de votos, conheceu parcialmente do recurso para negar provimento na extensão conhecida nos termos do voto da eminente relatora. Então, o julgamento encerrado. Doutor Elio Enay, eu me peço licença aqui para ler chamar a próxima sustentação oral. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Pois não. Então, a próxima é uma apelação crime 020-21-2174-2020, o número 28 da pauta meia dúzia. Eu sou o relator e apelante é Lucas Silva Maciel dos Santos e o advogado é o doutor Davi Alcântara Isidoro. Doutor Davi está presente, não está? Estou, Excelência. Olá, doutor Davi. Vocês estão vendo, doutor Davi? Eu não, aqui no meu sistema não... Excelência, que para mim está aparecendo o meu retorno. Pronto, agora deu certo aqui. Acho que era o meu sistema. Seja bem-vindo, doutor Davi. Obrigado, Excelência. Eu indago ao senhor se tem interesse na leitura do relatório. Eu dispenso, Excelência. Oi? Eu dispenso. Né? Tá. Doutor Sabe? Dispensa também. Então, o senhor tem, doutor, a partir de agora, 15 minutos para a sua sustentação oral. Eu me concedo a palavra. Muito boa tarde e boa sorte na sua sustentação. Obrigado, Excelência. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor desembargador presidente, desembargador relator, demais desembargadores que compõem a turma, membro do Ministério Público, membro da Defensoria Pública, colegas advogados e demais servidores da Justiça. Tentarei ser breve na minha sustentação oral. E estou aqui para representar, no caso, os interesses do senhor Lucas. Excelência, uma síntese objetiva do caso, na verdade, trata-se aqui de um acidente de trânsito em que o senhor Lucas acabou sendo denunciado por um artigo previsto no Código de Trânsito Brasileiro, que seria popularmente conhecido como racha, o artigo 308, parágrafo 1º do Código de Trânsito Brasileiro. E o que traz aqui, na verdade, a defesa hoje, a nossa resignação com a sentença proferida, é porque a defesa entende que não existe nenhuma participação em racha, né? Porque, vamos lá, não existe prova
técnica de disputa de velocidade. Não existe nenhuma prova em que os condutores dos veículos teriam feito algum ajuste prévio para participar desse racha. E também não existe nenhuma prova de comportamento típico de competição. Na verdade, era de manhã cedo, dia de semana, inclusive, que as pessoas estavam indo para o trabalho na BR-116, ou seja, era até impossível, na verdade, digamos assim, ter uma disputa de racha naquele momento devido ao alto fluxo de trânsito de veículos. Inclusive, embora não haja nenhuma prova que corrobore essa disputa de veículos, né? Pelo contrário, existe prova, na verdade, uma prova técnica, um laudo pericial, que lhe atesta, né, que todas as condutas do seu Lucas foram condutas que obedeceram à legislação de trânsito brasileira. Ou seja, se a conduta dele obedeceu à legislação, qualquer um que estivesse dirigindo aquele veículo teria sofrido aquele acidente. Inclusive, o próprio laudo atesta que não foi o veículo do senhor Lucas que bateu na moto, foi a moto que colidiu com o veículo do senhor Lucas. E tudo isso está atestado na própria perícia. E isso tudo se corrobora também, essa ausência de racha. Como eu disse, havia um fluxo intenso nessa hora, é popularmente conhecido, e também tem vários fotossensores, e não existe nenhuma multa aos veículos do seu Lucas, que teoricamente estaria aí disputando racha, né? Inclusive, Excelência, a gente me permita aqui, inclusive, né, talvez até abordar uma parte mais técnica, mas a gente tem que voltar um pouquinho ali para aquela parte geral do direito penal, né, para a teoria do crime. O direito penal, nosso direito penal, ele adota a teoria finalista da conduta. Ou seja, o direito penal, ele não pune qualquer conduta, ele vai punir uma conduta que ela é destinada a um determinado fim. O que a gente observa que não aconteceu aqui nos autos, na verdade. O que aconteceu, como eu digo, foi um acidente. Um acidente onde, infelizmente, veio a óbito esse motoqueiro, mas um motoqueiro que colidiu com o carro. Inclusive, o motoqueiro ele colidiu na porta traseira do carro, perdoe, né, se está sendo repetitivo, mas é necessário frisar que não foi o carro que colidiu com o motoqueiro, foi o motoqueiro que colidiu com o carro. Inclusive, uma das testemunhas de acusação, né, o seu Wilson Guarnieri, ele fala de forma categórica que percebeu, momentos antes da colisão, que o motoqueiro, né, ele andava em alta velocidade, ele inclusive foi ultrapassado, o seu Wilson foi ultrapassado pelo motoqueiro pela faixa da direita, o que a gente sabe que não é permitido, né? E, além disso, não era possível atestar em nenhum momento que os dois veículos, dos dois denunciados, né, dos dois réus, estariam em disputa. Então, a própria testemunha arrolada pela acusação traz essa afirmação. Então, a gente percebe aqui, na verdade, que não existe uma sustentação para essa condenação. Em razão disso, a gente pede a absolvição do senhor Lucas, entendendo, inclusive, que existem provas, na verdade, né, que o inocentam desse fato. E caso não seja entendimento de falsa excelência que não existam provas, mas pelo menos que existe uma dúvida se foi ou não, se havia ou não um racha. E uma terceira tese subsidiária, que caso vossas excelências ainda entendam que, de alguma forma, seria possível entender que, de alguma forma, o senhor Lucas concorreu para aquele acidente, de alguma forma ele deu algum motivo, adotando, sim, a teoria finalista, né, da conduta, que é o primeiro substrato do fato típico, que esse crime fosse desclassificado, né, para um homicídio culposo na direção de veículo automotor. A defesa, excelência, realmente ela vem aqui com o senso de fazer justiça. Muito obrigado pela oportunidade. Pois não, doutor. Encaminho a palavra ao doutor Sávio, representante do Ministério Público, para a sua manifestação. Pois não, senhor presidente. Cumprimento o doutor Lucas Silva Maciel dos Santos. No entanto, diferentemente do que alega o doutor advogado, temos na sentença, depois de todo o processo analisado e, diga-se de passagem, uma sentença bem elaborada, da presença de autoria e materialidade
comprovada por meio da prova colhida tanto na fase inquisitorial, também laudos periciais, depoimentos e testemunhas que indicam a prática de disputa automobilística não autorizada, popularmente conhecido por racha, crime, a meu sentir, gravíssimo, culminando na colisão com motocicleta e óbito da vítima. Inegavelmente, é uma conduta onde o dolo eventual se faz presente, em razão de ser crime de perigo abstrato, de alto risco, de sorte que a utilização de veículo para esse fim e que culminou com o óbito da vítima constitui matéria que se amolda ao crime pelo qual foi condenado o acusado, de tal arte que o Ministério Público pede que seja o apelo conhecido, no entanto, desprovido, Excelência. Pois não. Eu gostaria de... É um acórdão de 25 páginas, é óbvio que não vou ler tudo aqui. Parabenizo o esforço do patrono, a sua sustentação oral, mas o meu voto realmente vem em sentido contrário ao que foi por ele pretendido. Vou ler aqui as razões de decidir. O artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro, após a alteração promovida pela Lei nº 12.971 de 2014, configura crime de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de efetivo perigo ou resultado naturalístico para a consumação da figura básica. A materialidade delitiva está comprovada pelo exame cadavérico, pelo boletim de acidente de trânsito e pelo laudo pericial, que atestam a morte da vítima em decorrência do sinistro. A prova oral judicial, especialmente os depoimentos dos policiais rodoviários da testemunha ocular Francisca Adriano, demonstra que os réus realizavam manobras bruscas e mudanças constantes de faixa em contexto caracterizador de disputa automobilística. As declarações colhidas em juízo são firmes e coerentes quanto à dinâmica de racha na via pública, inexistindo contradições capazes de infirmar o núcleo essencial da acusação. A eventual conduta imprudente da vítima ao trafegar entre faixas não afasta a responsabilidade penal dos acusados que se engajaram voluntariamente em conduta típica e assumiram o risco inerente à prática de disputa automobilística. O princípio do indúbio pro réu não incide quando o acervo probatório é robusto e suficiente para demonstrar autoria e materialidade, inexistindo dúvida razoável quanto à prática delitiva. A suspensão do direito de dirigir constitui sanção específica e obrigatória prevista no preceito secundário do artigo 308, não se confundindo com pena restritiva de direitos genérica. A dependência da habilitação para o exercício profissional não afasta a incidência da sanção, sob pena de transformar a atividade laboral em salvo-conduto para a prática de infrações penais de trânsito. O artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece apenas limites mínimo e máximo para a suspensão da habilitação, cabendo ao magistrado fixar o prazo segundo as peculiaridades do caso concreto, considerando a gravidade do delito e a culpabilidade do agente, conforme a jurisprudência do STJ. Diante da gravidade concreta da conduta, consistente em disputa automobilística que culminou em morte, o prazo de 3 anos de suspensão da habilitação revela-se proporcional e adequado. Então, proponho aqui que o recurso seja conhecido e desprovido. E voltam comigo a desembargadora Ilna e o desembargador Helder nessa sequência. Eu indago, desembargadora Ilna, como vota? Acompanho integralmente o voto do eminente relator. Desembargador Helder, como vota? Pois não, senhor presidente, eu acompanho na íntegra o bem lançado voto de Vossa Excelência. Então, anuncio aqui o resultado. Apelação crime número 020-21-21-74-2020, o número 28 da pauta 6. Decisão, a turma por unanimidade de votos conheceu do recurso para negar provimento nos termos do voto do relator. Então, julgamento encerrado. Peço licença aqui ao advogado, doutor Davi, para que eu possa chamar a última sustentação oral. Boa tarde, doutor Davi. Novamente, parabéns pela sua sustentação oral. Então, eu chamo aqui a sexta e última apelação de hoje, a
apelação crime número 0200-62302-2023, o número 57 da pauta meia dúzia, o relator desembargador Benedito Helder Afonso Ibiapina, o apelante é Francisca Tânia Queiroz Alves e o advogado é o Dr. Romero de Souza Lemos. Dr. Romero, boa tarde. Olá, senhor presidente, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Dr. Romero. Tudo bem, é um prazer tê-lo aqui conosco. Então, eu indago se o senhor tem interesse na leitura do relatório, se dispensa. Dispensa-se a leitura, excelência. Pois não, Ministério Público. Dispensa. Então, relatório dispensado, eu lhe concedo a palavra pelo prazo de 15 minutos para que o senhor faça a sua sustentação oral. Boa sorte, doutor. Seja bem-vindo novamente. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de, inicialmente, agradecer a forma cordial e acolhedora como os advogados são recebidos perante essa augusta Câmara, cumprimentar vossas excelências, na pessoa do desembargador relator, doutor Benedito Helder, a quem cumprimento todos os demais desembargadores presentes, senhor membro do Ministério Público, da Defensoria Pública, servidores públicos presentes a este ato e demais colegas advogados que ainda nos acompanham nesta sessão. Eu gostaria inicialmente de enfatizar que essa apelação versa sobre uma questão muito delicada que se vive nos tempos odiernos. Uma acusação onde resultou em condenação pelo juízo de primeiro grau de uma senhora professora aposentada por crime supostamente praticado de homofobia, proferir expressões discriminatórias, homofóbicas contra um menor por questão de opção sexual. E é uma questão curiosa, excelências, porque, de um lado, existe um menor que afirma palavras proferidas pela apelante, e, do outro lado, existe uma apelante acusada que, desde o início, desde a fase inquisitorial, afirma que não proferiu tais expressões. E, curiosamente, já há um ponto de discordância inicial em que pese o respeito que se guarda à sentença proferida e ao seu prolator, no sentido de que não há uma única testemunha que corrobore a versão da suposta vítima. Por quê? Porque a suposta vítima narrou, segundo ela, o que ouviu para a avó e a tia. E apenas a avó, que ouviu a versão do próprio menor, e a tia, que também ouviu a versão do próprio menor, é que figuram como testemunhas. Porém, a rigor, em respeito à verdade real, à distribuição do ônus da prova, não existe uma única testemunha que diga: eu ouvi, eu presenciei, eu posso atestar o que ocorreu. Existe apenas a versão escoteira do menor que se diz vitimado, acompanhado da própria tia, da própria avó, que apenas reproduziram o que o menor falou e nenhuma delas testemunhou absolutamente nada. Portanto, excelências, esse tipo de processo geralmente traz uma grande dificuldade, senhor relator, porque, de um lado, uma pessoa que afirma que as expressões foram ditas, e, do outro lado, uma pessoa que afirma não ter proferido. Alguém poderia perguntar: é estranho que o menor criasse ou inventasse tudo isso. Porém, por outro lado, de igual modo, se poderia indagar: é estranho que uma professora com 30 anos de sala de aula no serviço público, convivendo em escolas públicas, onde há pessoas, adolescentes e crianças de todos os níveis e opções ideológicas, sexuais, comportamentais, nunca tenha um único registro em sua vida
da prática de homofobia ou de discriminação por raça, por cor, por etnia, por qualquer outra opção. É uma vida inteira, doutor Benedito Helder, de atuação no serviço público como professora da rede pública estadual, sem um único registro de homofobia ou algo do gênero. E é difícil crer que alguém se torne homofóbico, intolerante, do dia para a noite ou do nada, e depois de 30 anos de serviço público e convívio com as mais diferentes pessoas, simplesmente resolva ser homofóbico e dizer expressões do tipo das que estão grafadas nos autos do processo. Pois bem, o questionamento que eu aqui lanço a Vossas Excelências é sobre algo muito importante e desafiador no direito processual penal: o ônus da prova. O ônus da prova, se pudéssemos aplicar o entendimento dos crimes contra a liberdade sexual, estaria resolvido. Mas aqui não se trata de crime sexual. E neste ponto reside a primeira grande insurreição da apelante, a grande discordância da sentença oriunda do juízo de planície. Tratou a sentença de primeiro grau de aplicar o mesmo entendimento que se aplica à palavra da vítima nos crimes sexuais. Mas aqui, reitera-se, não há delito de ordem sexual nem contra a liberdade sexual. A palavra da vítima, sem nenhuma prova para corroborar sua versão, não pode criar uma condenação criminal sob pena de colocar em risco a segurança jurídica de todos na sociedade. Significa dizer que, então, se alguém suscitar a ideia de que qualquer pessoa maior ou capaz proferiu uma expressão homofóbica, não é essa pessoa que terá o ônus de provar que o suposto criminoso falou, mas é aquele que se defende que precisará provar um fato negativo. Imaginemos, pois, a dificuldade de provar o que não aconteceu, ou o que eu não disse, ou o que eu não falei. Pois é esta, senhores desembargadores, a realidade dos autos que estão debruçados sobre as consciências de Vossas Excelências. A sentença de primeiro grau, em que pese a respeitabilidade do seu prolator, ela incorre em invisível e gritante erro quanto à matéria processual, porque trata como presumivelmente verdadeira a palavra da vítima, considerando que nenhuma testemunha viu absolutamente nada, mas apenas disse que o menor falou aquilo. Nem a testemunha, o declarante avó ou a declarante tia sustenta que viu alguma prática delitiva por parte da apelante acusada. Apenas diz: eu ouvi a narração do meu neto, eu ouvi a narração do meu sobrinho. Então, o que é que se tem aqui na prática? A palavra da vítima contra a palavra da acusada, não se podendo tratar da mesma forma a palavra da vítima, que se tratam os crimes sexuais, que foi a decisão que, embora respeitável, merece reforma, ao nosso humilde ver, adotada na sentença do juízo pioneiro. Mas aqui eu suscito o segundo e último questionamento, para não me alongar tanto, senhores desembargadores, integrantes desta colenda Câmara. Vamos partir do princípio de que se admitiria que somente a palavra da vítima seria suficiente para impor um decreto condenatório contra esta senhora que figura como apelante. Vamos imaginar apenas a palavra da vítima, mas até neste quesito sucumbe o entendimento, ao nosso ver, do juízo de primeiro grau. Por quê? Porque a vítima narra um episódio pitoresco
um episódio atípico, um episódio absolutamente incomum. Narra que, ao brincar com as várias crianças que se encontravam na rua da apelante, da acusada, a apelante teria jogado água morna, água quente, água fervendo contra essas crianças. Jogou um líquido em fervura contra as crianças, para que as crianças parassem de fazer barulho perante a apelada. Ora, duas mães das crianças que brincavam com a suposta vítima depuseram e prestaram compromisso legal. Foram ouvidas na instrução e eu estive presente em todas as audiências. E essas mães foram categóricas em narrar que nenhum dos seus filhos chegou a mencionar que houvesse esse fato. Ora, excelências, se uma criança presenciasse uma pessoa adulta jogando água fervendo contra várias outras crianças, certamente esse fato, por ser pitoresco, diferenciado, incomum, seria narrado aos pais. Mas nenhuma criança corroborou essa versão fantasiosa da suposta vítima, o menor. E é aqui que entra o lamento quando as crianças são envolvidas nas divergências dos adultos e incentivadas a falar absurdos sem medir ou ter ideia das consequências dos seus atos, que no caso aqui trouxeram uma condenação criminal elevada, severa contra a apelante. Portanto, para que a palavra da vítima possa, dentro do estudo do ônus da prova, servir de base não para uma decisão provisória, acautelatória, para um decreto condenatório. Para isso, precisa ser uma palavra coerente e harmônica com o conjunto das provas coligidas ou produzidas nos autos. Até neste ponto sucumbe a sentença do juízo pioneiro. Por quê? Porque a palavra da vítima não foi confirmada pelas demais crianças cujas mães foram ouvidas em juízo. Isto não aconteceu. A palavra da vítima se revela mendaz, irreal, incoerente. Portanto, como dar credibilidade absoluta a uma palavra que foi absolutamente desmentida em instrução, onde um fato absolutamente grave foi criado e não teve o menor reflexo no depoimento de nenhuma das testemunhas? Alguém, imagine-se, excelências, lançar água fervendo contra crianças. Isso foi dito pela vítima como verdade e não foi confirmado por nenhuma das testemunhas, por nenhuma das crianças cujos pais, as mães, melhor dizendo, depuseram em instrução penal. Portanto, excelências, gostaria de aprofundar o debate sobre a distribuição do ônus da prova, mas dentro da limitação do tempo que aqui nos conduz, quero questionar a impossibilidade de se tratar um caso como este, como se trata a palavra da vítima nos crimes contra a liberdade sexual. É um equívoco extremamente grave e preocupante, na medida em que uma versão escoteira, desprovida de qualquer confirmação outra, gere um decreto condenatório que decidirá a vida de uma pessoa que teve 30 anos de magistério no ensino público sem um único registro sequer, criminal ou administrativo, de homofobia durante a sua vida, e eu não acredito que ninguém se torne homofóbico ou discriminador do dia para a noite, do nada, sem qualquer sentido e sem qualquer explicação lógica. Pede à defesa da apelante que se faça justiça corrigindo aquilo que foi concluído sobre a distribuição do ônus da prova neste processo, a fim de que, pela absoluta falta de provas, seja absolvida a acusada
provida esta apelação e que se faça justiça, principalmente à luz da matéria processual que acabei de aqui suscitar. É como agradeço a palavra, senhor presidente, e a devolvo a Vossa Excelência. Pois não, doutor, parabéns pela sua sustentação oral. Eu encaminho a palavra ao doutor Sábio, procurador, para a sua manifestação. Cumprimento o doutor Romero de Souza. No entanto, vivemos ou nos deparamos diante de uma situação contraditória, conflitante, onde a defesa pede o improvimento do apelo, alegando a existência de prova una através do menor. Uma educadora, como aqui disse o doutor advogado, com larga experiência, 30 anos de atuação, e do outro lado nós temos uma vítima de apenas 10 anos de idade, que fora atingida não de forma única, mas, a meu sentir, todas as crianças que, de igual modo, já passaram por situação como esta. E vale salientar que a prova dos autos revela, através do boletim de ocorrência, escuta especializada, depoimento da tia da vítima, o depoimento da avó, além da narrativa firme, coerente e consistente da própria vítima, tanto na delegacia quanto em juízo, que atesta a veracidade da acusação, a qual fora acolhida de forma justa pelo juízo de primeiro grau. Assim sendo, o Ministério Público ratifica o parecer subscrito pelo não menos ilustre o procurador doutor Antônio Irã Coelho Silva, procurador o qual tenho uma admiração muito grande pelo esmero, pela atuação, pela minuciosa atuação, como ele se comporta, não somente no caso que está em debate, mas como em todos os casos que recai sobre a sua responsabilidade. De sorte que defendemos seja conhecido o apelo, mas que seja improvido, Excelência. Pois não. Então, encaminho a palavra ao desembargador Benedito Helder, relator do processo, para a leitura de seu voto. Desembargador Helder, o senhor tem a palavra. Pois não, senhor presidente, inicialmente, não posso deixar de parabenizar o doutor Romero Lemos efusivamente pela sua sustentação oral, pela tese por ele defendida, esposada, e muito bem defendida, diga-se de passagem, o que só demonstra o alto grau de zelo que ele tem para com a sua constituinte. Excelência, eu já adianto ao nobre advogado que realmente o meu voto vem alinhado ao pensamento do nobre procurador de justiça. Aqui se trata de um caso no qual a apelante está sendo acusada de homofobia, né? Contra uma criança de apenas 10 anos, como bem assinalou o doutor Sávio Amorim. E mais, o que se extrai aqui da peça acusatória é que não foi apenas uma única vez que a criança foi vítima dessas ofensas, né? Ao contrário, o que fala a denúncia fala que em diversos dias do mês de janeiro de 2023, a recorrente teria praticado condutas reiteradas de cunho homofóbico em face da vítima, uma criança de apenas 10 anos de idade, dirigindo-lhes ofensas verbais como, entre aspas, viadinho, entre aspas, gayzinho, e expressões depreciativas associadas à orientação sexual, conforme registrado no boletim de ocorrência número 534/90 de 2023, no qual se noticia que o menor vinha sendo alvo de frequentes agressões verbais por parte da indiciada. Também está comprovado nos autos que a criança ela foi ouvida numa escuta especializada e com riqueza de detalhes
ela narrou as ofensas de que foi vítima. E, por sinal, por parte da recorrente, como fez questão de ressaltar o nobre defensor, noticiando que se trata de uma educadora com mais de 30 anos de magistério, o que é uma pena. Dito estas breves considerações, eu passo à leitura do meu projeto de emenda. Caso exame. Recurso de apelação interposto por Francisca Tânia Queiroz Alves contra a sentença proferida pelo juízo da primeira vara criminal da comarca de Quixadá, que a condenou pela prática do crime previsto no artigo 2º-A da Lei nº 7.716, de 1989, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal, a pena de 4 anos, 1 mês e 24 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 52 dias multa, assegurado o direito de recorrer em liberdade. Questão em discussão. Há duas questões em discussão. Primeiro, definir se a conduta imputada à recorrente é atípica diante do princípio da legalidade estrita, à luz da criminalização da homotransfobia. 2. Estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar o édito condenatório pelo crime de injúria racial, com conteúdo homotransfóbico. Razão de decidir. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, número 26 do Distrito Federal, e do mandado de injunção número 4.733 do Distrito Federal, reconheceu a mora legislativa e determinou, com eficácia geral e efeito vinculante, o enquadramento das condutas homofóbicas e transfóbicas nos tipos penais da Lei nº 7.716 de 1989, afastando a alegação de analogia in mala partem ou violação ao princípio da legalidade. A interpretação conferida pelo STF reconhece a homotransfobia como espécie de racismo social, compatível com os mandamentos constitucionais da dignidade da pessoa humana, da igualdade material e da vedação à discriminação. Além disso, os embargos de declaração no mandado de injunção número 4.733-DF não inovaram no ordenamento jurídico, apenas esclareceram que ofensas homotransfóbicas dirigidas à pessoa determinada configuram injúria racial, hoje expressamente prevista no artigo 2º-A da Lei nº 7.716 de 1989. Ressalte-se, inclusive, que à época dos fatos já estava em vigor a Lei nº 14.532 de 2023, que incluiu expressamente a injúria racial no artigo 2º-A da Lei nº 7.716 de 1989, reforçando a tipicidade da conduta imputada. No outro ponto, verifica-se que a materialidade delitiva resta comprovada por boletim de ocorrência, denúncia administrativa, escuta especializada e demais elementos documentais constantes dos autos. A autoria, por sua vez, é demonstrada por prova testemunhal firme, coerente e convergente, especialmente pelos relatos da vítima, corroborado por testemunhas presenciais que confirmam a reiteração de ofensas homotransfóbicas dirigidas à criança. A palavra da vítima, colhida em ambiente adequado e confirmada em juízo, assume especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de convicção. Outro sim, as testemunhas de defesa limitam-se a afirmar a ausência de percepção direta dos fatos, o que não é suficiente para infirmar o robusto conjunto probatório produzido pela acusação. A negativa isolada da ré, desacompanhada de elementos probatórios aptos a afastar as provas colhidas, não se mostra suficiente
para elidir a responsabilidade penal. Por fim, a dosimetria da pena observa os critérios legais e jurisprudenciais, e não existindo ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada em grau recursal. Dispositivo e tese. Recurso conhecido e desprovido. É como é o voto, senhor presidente. Pois não, desembargador Helder, grato pela leitura do voto. Votamos nesse processo eu e a desembargadora Ilna nessa sequência, e eu acompanho o voto do relator, de forma que eu indago, em razão da sustentação oral à vida, como vota a desembargadora Ilna. Acompanho o voto do relator integralmente. Pois não, ouvi atentamente o doutor Romero, parabenizo pela sua sustentação oral, doutor Romero, e peço licença aqui para ler o resultado. Apelação crime número 0200, 62302-2023, o número 57 da pauta meia dúzia. Decisão, a turma por unanimidade de votos conheceu do recurso para negar o provimento nos termos do voto do eminente relator. Então, o julgamento encerrado e chegamos ao final da sessão com a oitiva de 6 sustentações, porque o primeiro não houve em razão do resultado, e eu indago, alguém tem algum requerimento a fazer? Ninguém? Então, agradecendo a colaboração e presença de todos, eu declaro encerrada a nossa sessão. Muito boa tarde.